Quando Lucas entrou pela primeira vez na casa de sua sogra, estava nervoso não por causa dela, mas por tudo ao seu redor. Seu casamento com Ana era recente, e ele queria que tudo parecesse perfeito. Helene, a mãe de Ana, abriu a porta. Seu sorriso era calmo, quase melancólico. Ela era uma mulher na casa dos 40 anos, elegante, com um olhar que carregava algo profundo e não dito. Lucas sentiu imediatamente aquele estranho puxão, perigoso, proibido, mas vibrante. Helene o cumprimentou calorosamente, mas seus olhos permaneceram um momento a mais sobre ele. Apenas um segundo, mas o suficiente para deixá-lo confuso. Durante o jantar, Ana estava radiante, falando sem parar. Lucas ouvia apenas metade do que ela dizia. Seus olhares se cruzavam com os de Helene repetidamente. Nesse silêncio compartilhado havia algo inquietante, algo que nenhum dos dois queria, mas ambos sentiam. Após a refeição, Lucas ajudou na cozinha. Ana atendeu o telefone, deixando-o sozinho com Helene. A luz era quente e o aroma de vinho e ervas pairava no ar. Helene secava os copos, e ele os passava para ela. Em um momento suas mãos se tocaram. Foi um instante curto, elétrico. Os dedos dela tremiam levemente. Ela retirou a mão, mas sorriu timidamente, quase com culpa. Você é bom para Ana, disse ela baixinho. Eu espero que sim, respondeu ele. Esperar às vezes não é o suficiente. Ele não entendeu exatamente o que ela queria dizer, mas sua voz soava como se falasse sobre si mesma. Nas semanas seguintes, Lucas e Ana visitavam a casa com frequência. Helene parecia sempre preparada, sempre perfeita. Mas quando Ana saía do ambiente, algo mudava. Seus olhares se tornavam mais profundos, as conversas mais pessoais. Em uma noite chovia forte. Ana ficou doente em casa, e Lucas decidiu levar uma manta que Helene havia pedido emprestada de sua filha. Quando ele chegou, ela estava descalça, com um copo de vinho tinto na mão, e a música tocava suavemente ao fundo. Você vem sempre quando eu não espero, disse ela, com um sorriso que misturava surpresa e satisfação. Eu só queria trazer a manta, respondeu Lucas. Fique. Está chovendo demais. Ele decidiu ficar. A chuva batia contra as janelas, criando uma atmosfera carregada. Eles conversaram longamente sobre a vida, sobre desilusões e esperanças, enquanto o tempo parecia parar ao redor deles. Helene estava pensativa, olhando pela janela enquanto a chuva caía lá fora. Às vezes eu penso que a vida nos dá uma segunda chance, mas na hora errada, murmurou quase para si mesma. Lucas, que estava sentado à mesa, sentiu um impulso de responder, mas os olhos dela o prenderam. Ela se levantou e se aproximou dele, e ele pôde sentir o perfume suave que ela usava, um aroma que misturava notas florais com um toque de madeira. Tudo dentro dele gritava que aquilo era errado, mas, sem pensar, sua mão se ergueu e tocou suavemente a bochecha dela. Helene fechou os olhos, e por um breve instante, o mundo ao redor deles desapareceu. Mas em um movimento rápido, ela se afastou, a expressão no rosto misturando surpresa e confusão. Não, sussurrou, isso não pode acontecer. Eu sei, respondeu Lucas, sentindo o peso da verdade entre eles. Ambos sabiam que já era tarde demais. Após aquela noite, um silêncio desconfortável se instalou entre eles. Sempre que se encontravam, havia uma tensão palpável no ar, uma distância que parecia intransponível. Ana, percebendo que algo estava diferente, perguntou a Lucas se estava tudo bem. Ele sorriu e respondeu que sim, mas em seus sonhos, os olhos de Helene e sua voz ecoavam incessantemente. Algumas semanas depois, chegou o aniversário de Helene. A casa estava cheia de risos, música e o aroma de pratos deliciosos. Lucas tentava agir normalmente, mas quando Helene lhe ofereceu um pedaço de bolo, suas mãos se tocaram novamente. Desta vez o contato durou mais, um toque acidental, mas que ficou gravado em suas memórias. Mais tarde, quando a festa já tinha acabado e os convidados se dispersaram, Lucas decidiu ficar para ajudar a arrumar. Helene estava de pé perto da janela, olhando para a escuridão lá fora. Por que você ainda está aqui? Perguntou ela, sem se virar. Eu não sei. Você deveria ir embora, respondeu ele, sentindo o peso da situação. Eu não consigo, disse ela, finalmente se virando, com lágrimas nos olhos. Isso está destruindo tudo. Eu sei. Então vá, ela insistiu, mas ele não se moveu.
Ele se aproximou, colocando a mão suavemente em seu ombro. Ela não se afastou. O ar estava carregado de uma tensão silenciosa, e em um momento de desespero ele a beijou. Foi um beijo suave, mas cheio de desejo e dor, um beijo que mudaria tudo entre eles. Quando se separaram, Helene sussurrou: "Eu gostaria que você tivesse chegado mais cedo." "Eu também", ele respondeu, sabendo que a realidade estava prestes a invadi-los. Do lado de fora, um cachorro latiu e um carro passou, trazendo de volta a realidade. Helene se afastou, seus olhos agora frios e determinados. "Isso nunca mais pode acontecer", disse ela com firmeza. "Não", respondeu Lucas, mas sabia que era uma mentira. Ao sair, ele a viu pela última vez, parada na janela, silenciosa, bela e inatingível. A chuva havia parado, mas o peso da situação ainda pairava no ar. Lucas sentia uma tempestade se formando dentro dele, algo que havia começado naquela noite fatídica. Desde então nada era como antes. Ele tentava levar uma vida normal ao lado de Ana, mantendo a rotina e o sorriso que precisava reinventar a cada dia. Mas sempre que o celular dela tocava e o nome mamãe aparecia na tela, ele se encolhia por dentro. Quando via o nome de Helene, seu coração disparava, como se estivesse prestes a escapar do peito. Helene raramente ligava. Quando falava, sua voz era calma e controlada, mas entre as palavras, havia uma vibração, algo que não deveria ser dito em voz alta. Em um sábado à tarde, Ana decidiu que seria uma boa ideia visitar a mãe de Lucas de forma espontânea. Ele não teve escolha a não ser acompanhá-la. Durante o trajeto, sentia como se estivesse voltando a um lugar sem ar, uma pressão crescente em seu peito. Ao chegarem, Helene abriu a porta com o mesmo sorriso acolhedor de sempre, como se nada tivesse acontecido. Mas Lucas percebeu um pequeno tremor em seu olhar, um sutil sinal de que ela se lembrava. Ana começou a falar, rindo e contando sobre o trabalho, os planos e a rotina do dia a dia. Helene ouvia, assentindo, enquanto Lucas se sentia preso entre a proximidade e a culpa. Quando Ana se dirigiu à cozinha para preparar café, o tempo pareceu parar. Apenas um instante, dois seres em um espaço, um turbilhão de emoções não ditas. "Você não deveria estar aqui", sussurrou Helene, quebrando o silêncio. "Eu vim com ela." "Eu sei. Mas você poderia ter evitado isso." "Tem coisas que não consigo evitar", respondeu Lucas, sua voz quase um eco. Ela sorriu de forma amarga. "Isso é perigoso, Lucas. Estamos brincando com fogo." "Eu sei. E mesmo assim, eu fico." "Sim." Nesse momento Ana voltou com a bandeja, e a fachada estava perfeita novamente. Helene serviu o café, riu, e ninguém poderia imaginar que entre eles havia um mundo inteiro de silêncio e anseio. Nas semanas seguintes eles não se viram, mas Lucas não conseguia parar de pensar nela. Sua voz, suas mãos, o tremor que ambos sentiam, tudo isso traía. Ele começou a encontrar maneiras de se encontrar com Helene, fingindo que precisava resolver algo para Ana, trazendo flores ou uma jaqueta esquecida. Cada encontro era uma dança delicada entre o desejo e a culpa, e a tensão entre eles crescia a cada dia. A cidade de São Paulo, com suas ruas movimentadas e a agitação constante, parecia um pano de fundo perfeito para essa história não contada. Em um desses encontros, Lucas a encontrou em um café no bairro de Vila Madalena. O lugar estava cheio de vida, com risos e música ao fundo. Helene estava sentada em uma mesa no canto, olhando pela janela. Ele se aproximou, o coração acelerado. "Oi", disse ele, tentando manter a voz firme. "Oi, Lucas", respondeu ela, um sorriso tímido se formando em seus lábios. "Como você está?" ele perguntou, sentando-se à sua frente. "Estou bem, e você?" ela respondeu, mas Lucas percebeu que havia uma sombra em seu olhar. O clima estava carregado de uma eletricidade palpável, e ele sentiu que as palavras não ditas pairavam entre eles como um peso. "Eu não consigo parar de pensar em você", Lucas confessou, a sinceridade em sua voz fazendo com que Helene o olhasse nos olhos. "Eu também não consigo", ela admitiu, sua voz quase um sussurro. O tempo parecia parar novamente, e a conexão entre eles se tornava mais intensa. Mas logo a realidade se impôs novamente. "E se Ana descobrir?" Helene perguntou, a preocupação evidente em seu tom. "Não sei. Mas não posso continuar assim", Lucas respondeu, a frustração transparecendo em sua expressão.
Eles estavam em um ciclo vicioso, e a tensão entre eles só aumentava. Enquanto a conversa fluía, Lucas percebeu que a vida que levava com Ana estava se tornando insuportável. Ele queria mais, mas o medo de machucar Ana o impedia de agir. O café esvaziava ao redor deles, mas a atmosfera entre eles estava cheia de promessas não cumpridas. A cada encontro, a linha entre o certo e o errado se tornava mais tênue. Lucas se via cada vez mais atraído por Helene, e a ideia de um futuro com ela começava a se formar em sua mente, mesmo sabendo que isso poderia significar a destruição de tudo que havia construído com Ana. Ele precisava de uma decisão, mas a incerteza o paralisava. E assim a tempestade dentro dele continuava a crescer, sem que ele soubesse como acalmá-la. Helene olhou para Lucas em silêncio, suas emoções transbordando em seus olhos. O ambiente estava envolto em uma luz suave, um dia cinzento que parecia refletir a confusão que ambos sentiam. Ela finalmente quebrou o silêncio. Se você vai mentir, pelo menos não faça isso mal. Ele sorriu levemente, um gesto que misturava alívio e ansiedade, enquanto ela o convidava para entrar. Sentaram-se à mesa, onde uma xícara de chá quente aguardava. O aroma do chá de erva doce preenchia o ar, mas as palavras pareciam escassas. Olhares se cruzavam, e a tensão entre eles era quase palpável, como um fio invisível que os unia. Eu tenho medo de você, Helene sussurrou, quebrando o silêncio novamente. Por quê? Lucas perguntou intrigado. Porque eu esqueço quem sou quando você está por perto. Ele queria responder, mas ela colocou os dedos sobre seus lábios pedindo silêncio. Não diga nada. E então, sem mais hesitação, ela o beijou. Desta vez não houve resistência, não havia fuga. Era como se semanas, meses de desejos reprimidos finalmente se libertassem em um único momento. Após o beijo, sentaram-se lado a lado, ofegantes e perdidos em seus pensamentos. Lá fora, a chuva caía, criando uma melodia suave que contrastava com a tempestade de emoções dentro deles. E agora? Lucas perguntou, quebrando o silêncio. Agora, vamos agir como se nada disso tivesse acontecido. E se eu não conseguir, isso vai te destruir. A sinceridade em suas palavras fez o coração dele apertar. Mas a verdade era que ele não conseguia se afastar dela. Nos meses seguintes, eles se encontraram em segredo, cada encontro mais arriscado que o anterior. Um hotel afastado da cidade, uma pequena casa que Helene havia alugado antes. Cada visita era um risco, cada despedida uma dor que se acumulava. Helene lutava internamente. Ela amava sua filha, mas sentia que algo dentro dela havia se quebrado, algo que nenhuma moral poderia consertar. Certa noite, após uma noite juntos, Lucas disse, eu não quero te perder. Ela o olhou, seus olhos refletindo uma beleza triste. Você nunca me teve completamente. Ninguém aqui me teve de verdade. Ele sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a situação mais fácil. Então, o dia fatídico chegou. Ana encontrou uma mensagem em seu celular. Não havia nome nem palavras claras, mas era o suficiente para levantar suspeitas. Quem é ela? Ana perguntou, pálida e com a voz trêmula. Lucas tentou manter a calma, mentindo e jurando que não era nada. Mas ele viu a dúvida, o medo e a dor nos olhos dela. Naquela noite, Helene ligou. Ela sabe de algo. Eu sei. Precisamos parar. Eu não consigo. Então faça isso por ela, não por mim. E com isso, ela desligou. Uma semana se passou sem notícias, nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Até que ele recebeu uma carta. Sem remetente, apenas uma frase em papel branco. O amor é, às vezes, um fardo pesado. O peso daquelas palavras o acompanhou, enquanto ele se perguntava se conseguiria lidar com a verdade que estava prestes a se revelar. Lucas sabia que a mensagem era dela. Ele dirigiu-se rapidamente para a casa de Helene, seu coração acelerado. A porta estava entreaberta e, ao entrar, encontrou-a no sofá da sala, com os olhos vermelhos e a voz baixa. Você não deveria estar aqui, Lucas, disse ela, a tristeza em seu olhar era palpável. Eu precisava te ver, respondeu ele, a voz trêmula. Ana está chorando. Você a machucou. Eu sei. E você também. Helene deu um passo à frente, seus dedos tocaram levemente o rosto dele, mas logo ela se afastou, como se o toque a queimasse. Eu te amei, mas isso não pode ser a nossa história.
Precisamos enterrar isso. Eu não consigo te esquecer, Lucas murmurou, sentindo o peso da dor em suas palavras. Então aprenda a viver com a dor, Helene disse, respirando fundo enquanto se dirigia à cozinha. Eu vou deixar a cidade. O que? Lucas ficou paralisado, incapaz de processar a informação. Quando? Amanhã, respondeu ela, evitando seu olhar. Eu preciso de distância de você, de tudo isso. Ele a observou, cada linha de seu rosto, cada sombra que ela carregava. Queria segurá-la, gritar, mas ela apenas balançou a cabeça. Não haverá despedida nem último beijo. Só silêncio. Isso é o único que pode nos salvar. Lucas assentiu, caminhou até a porta e ao sair, a chuva começou a cair. Quando se virou, Helene já havia desaparecido. Os meses seguintes foram um vazio. Lucas permaneceu ao lado de Ana, que nunca mais mencionou suas suspeitas, mas algo nela havia mudado. Ela estava mais distante, desconfiada, silenciosa. Um dia, uma carta sem remetente chegou. Ele reconheceu imediatamente a caligrafia. Estou vivendo agora à beira-mar. Estou bem. Espero que você também esteja. Esqueça-me se puder. Mas, se não conseguir, olhe para o mar. Lá, todas as coisas que são pesadas demais para serem carregadas desaparecem. Lucas leu a carta repetidamente, seu coração apertando a cada palavra. Decidiu ir até o mar, ficou na areia, observando as ondas. Em cada movimento da água acreditava ver o rosto dela. Sabia que ela nunca mais voltaria, mas dentro dele ainda ardia aquela chama proibida, silenciosa, perigosa e mortal. Às vezes, quando Ana dormia, ele se posicionava na janela, olhando para a noite e sussurrando. Eu não te esqueci. O mar respondia com silêncio, mas no sussurro das ondas, ele a ouvia pela última vez. Seu respirar, sua voz, sua despedida. E ele sabia, alguns amores não vivem na luz, elas queimam nas sombras para sempre. Nos dias que se seguiram, Lucas se perdeu em pensamentos, vagando entre memórias e arrependimentos. A rotina se tornará um fardo, cada sorriso de Ana uma máscara que ele não conseguia mais sustentar. Ele se perguntava se algum dia conseguiria olhar para ela sem que a imagem de Helene invadisse sua mente. As noites eram as mais difíceis. Ele se deitava ao lado de Ana, ouvindo seu sono tranquilo, enquanto seu coração pulsava em um ritmo descompassado. O vazio que Helene deixara era um eco constante em sua alma, e ele se sentia como um prisioneiro de suas próprias emoções. Certa manhã, enquanto caminhava pela praia, Lucas encontrou uma concha. Ao segurá-la, lembrou-se de Helene e de como ela costumava coletar conchas, cada uma com uma história, um segredo. Ele fechou os olhos, tentando sentir a presença dela, mas apenas o vento frio o envolveu, trazendo consigo a lembrança de sua voz suave. O amor é um fardo, sussurrou para si mesmo, como se as ondas pudessem responder. Mas o mar, indiferente, continuou seu vai e vem, como se não se importasse com os dramas humanos. Os dias se transformaram em semanas, e a carta de Helene tornou-se um objeto de adoração e dor. Ele a aguardava em um lugar especial, relendo suas palavras em momentos de solidão, como um ritual que o conectava a ela, mesmo que à distância. A ideia de esquecê-la parecia impossível, uma tarefa que o deixava exausto. Ana, por sua vez, parecia perceber a mudança. Seus olhares se cruzavam, e ela, com uma sensibilidade que ele não esperava, começava a questionar o que havia entre eles. Ele tentava ser o marido que ela merecia, mas a sombra de Helene sempre estava presente, como um fantasma que não o deixava em paz. Uma noite, enquanto jantavam, Ana perguntou: Você está pensando em alguém? Lucas hesitou, o coração acelerado. Ele queria ser honesto, mas a verdade era uma espada afiada que poderia cortar tudo ao seu redor. Em vez disso, ele sorriu e respondeu: Não, só em nós. Mas a mentira pesava em sua consciência, e ele sabia que a cada dia que passava, estava mais distante de Ana e mais preso ao passado. Finalmente, em uma tarde ensolarada, ele decidiu que precisava de um encerramento. Pegou a carta de Helene e caminhou até a praia. O mar estava calmo, e ele sentiu que era o momento certo. Com as ondas lambendo seus pés, ele leu a carta em voz alta, cada palavra ecoando em seu coração. Eu não posso te esquecer, Helene, disse, com lágrimas nos olhos. Mas preciso seguir em frente. Com um gesto decidido, ele lançou a carta ao mar,
assistindo enquanto as ondas a engoliam. Era um ato simbólico, mas que carregava um peso imenso. Ele se virou, sentindo um alívio misturado com tristeza, e caminhou de volta para casa, determinado a recomeçar. Quando entrou, encontrou Ana esperando por ele. Ela o olhou com uma expressão que misturava preocupação e amor. Lucas percebeu que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de reconstruir o que havia se perdido. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez pudesse encontrar um novo caminho, longe das sombras do passado. Vivendo agora à beira-mar com a brisa salgada acariciando seu rosto e o som das ondas quebrando suavemente na areia, Lucas sentia uma mistura de paz e dor. Ele olhou para o horizonte, onde o céu se encontrava com o mar, e pensou: estou bem. Espero que você também esteja. Esqueça-me se puder. Mas, se não conseguir, olhe para o mar. Lá, todas as coisas que são pesadas demais para serem carregadas desaparecem. Ele leu a carta repetidamente, seu coração apertando a cada palavra, como se cada letra fosse uma punhalada em sua alma. Decidido, caminhou até a praia, onde a areia quente se moldava sob seus pés descalços. Ao observar as ondas, acreditava ver o rosto dela em cada movimento da água, um reflexo de um amor que nunca mais voltaria. Sabia que Helene estava longe, mas dentro dele ainda ardia aquela chama proibida, silenciosa, perigosa e mortal. Às vezes, quando Ana dormia ao seu lado, ele se posicionava na janela, olhando para a noite estrelada e sussurrando para o vazio. O mar respondia com silêncio, mas no sussurro das ondas, ele a ouvia pela última vez. Era como se a brisa levasse consigo o eco de seu respirar, sua voz suave, sua despedida. E ele sabia, alguns amores não vivem na luz, eles queimam nas sombras para sempre, como uma fogueira que se recusa a se apagar. Nos dias que se seguiram, Lucas se perdeu em pensamentos, vagando entre memórias e arrependimentos. A rotina se tornará um fardo pesado, e cada sorriso de Ana parecia uma máscara que ele não conseguia mais sustentar. Ele se perguntava se algum dia conseguiria olhar para ela sem que a imagem de Helene invadisse sua mente, como uma sombra persistente que não o deixava em paz. As noites eram as mais difíceis. Ele se deitava ao lado de Ana, ouvindo seu sono tranquilo, enquanto seu coração pulsava em um ritmo descompassado, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. O vazio que Helene deixara era um eco constante em sua alma, e ele se sentia como um prisioneiro de suas próprias emoções, preso em uma cela construída de lembranças. Certa manhã, enquanto caminhava pela praia, Lucas encontrou uma concha. Ao segurá-la, lembrou-se de Helene e de como ela costumava coletar conchas, cada uma com uma história, um segredo guardado nas ondulações de sua superfície. Ele fechou os olhos, tentando sentir a presença dela, mas apenas o vento frio o envolveu, trazendo consigo a lembrança de sua voz suave, como um sussurro perdido nas ondas. O amor é um fardo, sussurrou para si mesmo, como se as ondas pudessem responder. Mas o mar, indiferente, continuou seu vai e vem, como se não se importasse com os dramas humanos que se desenrolavam em suas margens. Os dias se transformaram em semanas, e a carta de Helene tornou-se um objeto de adoração e dor. Ele a aguardava em um lugar especial, relendo suas palavras em momentos de solidão, como um ritual que o conectava a ela, mesmo que à distância. A ideia de esquecê-la parecia impossível, uma tarefa que o deixava exausto, como carregar um peso insuportável em seus ombros. Ana, por sua vez, parecia perceber a mudança. Seus olhares se cruzavam, e ela, com uma sensibilidade que ele não esperava, começava a questionar o que havia entre eles. Ele tentava ser o marido que ela merecia, mas a sombra de Helene sempre estava presente, como um fantasma que não o deixava em paz, pairando sobre eles como uma nuvem escura. Uma noite, enquanto jantavam sob a luz suave de uma vela, Ana perguntou, com um olhar curioso e preocupado. Lucas hesitou, o coração acelerado. Ele queria ser honesto, mas a verdade era uma espada afiada que poderia cortar tudo ao seu redor. Em vez disso, ele sorriu e respondeu, tentando esconder a tempestade que se formava dentro dele. Mas a mentira pesava em sua consciência, e ele sabia que a cada dia que passava, estava mais distante de Ana e mais preso ao passado, como um náufrago à deriva em um mar de lembranças. Finalmente, em uma tarde ensolarada, quando o céu estava limpo e as ondas dançavam alegremente,
ele decidiu que precisava de um encerramento. Pegou a carta de Helene, sentindo o papel amarelado entre os dedos, e caminhou até a praia. O mar estava calmo, e ele sentiu que era o momento certo. Com as ondas lambendo seus pés, ele leu a carta em voz alta, cada palavra ecoando em seu coração como um mantra de despedida. Eu não posso te esquecer, Helene, disse, com lágrimas nos olhos que refletiam a luz do sol. Mas preciso seguir em frente. Com um gesto decidido, ele lançou a carta ao mar, assistindo enquanto as ondas a engoliam, como se a água estivesse absorvendo sua dor. Era um ato simbólico, mas que carregava um peso imenso. Ele se virou, sentindo um alívio misturado com tristeza, e caminhou de volta para casa, determinado a recomeçar, a deixar o passado para trás. Quando entrou, encontrou Ana esperando por ele na sala, com uma expressão que misturava preocupação e amor. Lucas percebeu que, apesar de tudo, ainda havia uma chance de reconstruir o que havia se perdido. E pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez pudesse encontrar um novo caminho, longe das sombras do passado,